2. O terceiro de boa-fé não é oponível à alienação fiduciária não adotada no certificado de registro do veículo automotor. Súmula 93. A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros. Súmula 94. A parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de cálculo do FIN social. A primeira sessão, na sessão de 27 de março de 2019, ao julgar a questão de ordem, determinou o cancelamento da súmula 94 STJ. Súmula 95. A redução da alíquota do imposto sobre produtos industrializados ou do imposto de importação não implica redução do ICMS. Súmula 96. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem devida. Súmula 97. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do regime jurídico único. Súmula 98. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de pré-questionamento não têm caráter protelatório. Súmula 99. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte. Súmula 100. E devido ao adicional ao frete para renovação da marinha mercante na importação, sob regime de benefícios fiscais à exportação. Súmula 101. A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1 ano. Súmula 102. A incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios nas ações expropriatórias não constitui anatocismo vedado em lei. Súmula 103. Inclui-se entre os imóveis funcionais que podem ser vendidos aos administrados pelas Forças Armadas e ocupados pelos servidores civis. Súmula 104. Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino. Súmula 105. Na ação de mandado de segurança, não se admite condenação em honorários advocatícios. Súmula 106. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício. A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Súmula 107. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime de estelionato praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, quando não ocorrente lesão à autarquia federal. Súmula 108. A aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente pela prática de ato infracional e da competência exclusiva do juiz. Súmula 109. O reconhecimento do direito à indenização por falta de mercadoria transportada via marítima independe de vistoria. Súmula 110. A isenção do pagamento de honorários advocatícios nas ações acidentárias é restrita ao segurado. Súmula 111. Os honorários advocatícios nas ações previdenciárias não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Apreciando o projeto de súmula número 560, na sessão de 27 de 9 de 2006, a terceira sessão deliberou pela modificação da súmula 111. Redação anterior, os honorários advocatícios nas ações previdenciárias não incidem sobre prestações vincendas. Súmula 112. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. Súmula 113. Os juros compensatórios da desapropriação direta incidem a partir da emissão na posse, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente. Súmula 114. Os juros compensatórios na desapropriação indireta incidem a partir da ocupação, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente. Súmula 115. Na instância especial,
é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Súmula 116. A Fazenda Pública e o Ministério Público têm prazo em dobro para interpor agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça. Súmula 117. A inobservância do prazo de 48 horas entre a publicação de pauta e o julgamento sem a presença das partes acarreta nulidade. Súmula 118. O agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação. Súmula 119. A ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos. Súmula 120. O oficial de farmácia inscrito no Conselho Regional de Farmácia pode ser responsável técnico por drogaria. Súmula 121. A execução fiscal, o devedor deverá ser intimado pessoalmente no dia e hora da realização do leilão. Súmula 122. Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do artigo 78, inciso 2, a linha A do Código de Processo Penal. Súmula 123. A decisão que admite ou não o recurso especial deve ser fundamentada com o exame dos seus pressupostos gerais e constitucionais. Súmula 124. A taxa de melhoramento dos portos tem base de cálculo diversa do imposto de importação, sendo legítima a sua cobrança sobre a importação de mercadorias de países signatários do GATT, da ALC ou ALAD. Súmula 125. O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do imposto de renda. Súmula 126. É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente por si só para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário. Súmula 127. É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. Súmula 128. Na execução fiscal, haverá segundo leilão se no primeiro não houver lanço superior à avaliação. Súmula 129. O exportador adquire o direito de transferência de crédito do ICMS quando realiza a exportação do produto e não ao estocar a matéria-prima. Súmula 130. A empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.